Olá, tudo bem? Vamos aqui hoje falar sobre produtividade. Isso mesmo, produtividade é o que mais vai te impactar e o que vai mais melhorar aí a sua performance para você alavancar o seu negócio, a sua empresa, né? Para você crescer, para você trabalhar melhor. E é uma coisa que eu uso aqui, depois que eu comecei a usar isso, meu negócio cresceu 3 vezes mais. E com isso eu quero passar para vocês essa técnica, né? E é um dizer antigo, né? Quem acorda cedo, Deus ajuda, mas você tem que usar isso para o seu lado, você tem que puxar isso para você, para o seu crescimento, para o crescimento da sua empresa. Então, vamos lá a essa dica de produtividade, certo? Então, uma pessoa comum, né, todo mundo tem 24 horas, né, 7 dias da semana, ninguém tem mais, ninguém tem menos. É você que vai usar isso da melhor forma possível. E eu aprendi pesquisando, olhando, vendo pessoas que têm sucesso e o que elas fazem. Então, uma dica, né, que vai ser tema de um outro vídeo, é você modelar pessoas, é você ver pessoas bem-sucedidas e ver o que elas estão fazendo e você pegar isso para você, certo? Então, isso diferencia de quem tem ou quem não tem resultado, tá? Então, nós temos aqui, certo? O mês trabalhado, né? Ele tem 220 horas, né, trabalhadas, né? A pessoa comum que trabalha ali 8 horas por dia, né, durante o mês, ele tem 222 horas, né? E isso, a maioria das pessoas usam essas 222 horas e não faz nada a mais do que isso. E aí está o segredo, certo? E quando eu aprendi isso, eu abri a chave, abriu minha mente, que eu poderia ir muito mais além, né? Uma das coisas que eu fiz foi o quê? Ah, não, eu vou ter que contratar alguém. Não. Primeiramente, eu vou aumentar a minha produtividade, né? Se eu estou fazendo X com essas horas, eu vou aumentar as minhas horas de trabalho. É por isso que muitos dizem, e as pessoas multimilionárias que tem no mundo, elas não trabalham às 8 horas, trabalha 12, trabalha 14, e você tem que usar isso a seu benefício, você tem que modelar pessoas. Não existe pessoas com resultado, com trabalho medíocre, né? Você tem que saber usar as suas preciosas horas. Deus deu as 24 horas para todos, mas você tem que saber usar isso a seu benefício, tá? Então, o que eu fiz para uma simples coisa que eu fiz que aumentou a minha produtividade, né? Ao invés de eu acordar, né, às 8 horas, eu comecei às 5 horas, né? Eu comecei a trabalhar. Trabalhar é estudar. E eu usei, então aqui, das 8 horas, as 8 horas que eu tinha no dia, eu aumentei em 3 horas a mais. E isso significou muito para mim, né? Eu aumentei 3 horas a mais no meu dia e isso já me deu um baita resultado. A minha empresa cresceu. A gente está no mercado desde 2012, a gente está nessa área, né? A minha empresa, né? Eu comecei a empreender, né? Trabalhava para empresas privadas e eu comecei a empreender em 2012 e eu fiquei travado até 2017 sem enxergar isso. E quando eu comecei a usar isso de 2017 para cá, para quem faturava 2 mil, 3 mil, 5 mil, eu saí usando essa produtividade a mais. Hoje a gente está faturando 60 mil reais por mês, né? Um crescimento aí exponencial de 2017 para cá.
Claro que não foi simplesmente somente essa estratégia, mas o que você faz disso. Então eu peguei essas 3 horas e usei ao meu benefício. E vocês também podem usar. Por quê? Porque se você aumentar 3 horas do seu dia, você vai ter no final, né, se você pegar 3 horas vezes 22 dias trabalhados, né, do mês, igual, fazer uma conta aqui, 66 horas a mais por mês. E aí você pega 66 horas vezes a quantidade de meses que você vai fazer isso, vezes 12 meses, igual 792 horas a mais de produtividade. É uma conta simples de você fazer, mas você vai enxergar, uma das coisas que você vai enxergar é que essas horas de produtividade você tem que usar para o seu crescimento, para você fazer um serviço que às vezes você ia ter que fazer durante o dia, você faz nesse horário, ninguém está te incomodando. Então esse é um bom momento também para você tirar para estudar. A sua mente, ela está limpa, ela está vazia. Então o seu cérebro, ele vai absorver melhor essas informações nesse período que você está mais tranquilo, e aí você vai aumentar sua produtividade, seu conhecimento, e aí você vai explodir. Então fica aqui que você vai entender. Então as pessoas normais, ela tem o quê? 12 meses. E com essa chave, apenas 3 horas a mais, acordando mais cedo, eu passei o quê? Eu passei a ter o 13º mês, o 14º mês e o 15º mês, né, se você colocar aqui, certo? Só para vocês entenderem como que eu cheguei a esse resultado, né? Se eu peguei aqui, vou só jogar aqui embaixo para vocês entender essa significância. Se você pegar 792 horas dividido por 8 horas, vou colocar aqui, dividido por 8 horas, que são as horas de trabalho que você tem, deu o quê? Igual a 99 dias a mais de produtividade. 99 dias a mais do que uma pessoa comum. Isso te ajudaria? Se você pensar simplesmente nas 3 horas, você vai falar, mas isso não vale a pena. Mas se você pensar isso ao longo prazo, ao longo dos 12 meses, você vai ter, como os meses são de 30 dias, uns tem 31, vamos dizer aí que você tem 3, né? Colocar em 99, né, dividido por 30, vai dar 3,3 meses. Ou seja, 3 meses e 3 dias cada mês. Vamos arredondar aqui que você tem 3 meses a mais do que pessoas comuns. E aqui, simplesmente você fazendo isso, usando isso, fazendo essa estratégia, você vai aumentar sua produtividade. Você, que às vezes você está muito cheio de serviço,
atarefado de muito serviço e você falar, eu vou ter que contratar mais alguém. E aí você aumenta mais o seu faturamento fazendo apenas isso aqui, sem você precisar ainda contratar. E aí quando você aumenta isso aqui, você abre uma chave que você vai mais, você pode usar os dias, as horas preciosas do seu dia, que são as horas de ouros, né, que são essas horas, por exemplo, que está todo mundo trabalhando, das 8 às 12, das 14 às 18, são 8 horas de ouro, que são as horas que você vai usar para você aumentar mais clientes, para você pegar mais clientes. Então você já pega aquelas horas improdutivas e faça isso do seu resultado. As horas de ouros você usa para aumentar mais clientes e aí você aumenta seu faturamento e assim, quando você tiver com um corpo maior de clientes, e aí sim, fala, não, agora eu tenho que contratar uma pessoa. Até então você tem que atingir o seu topo de trabalho. Não adianta você querer ter resultado se você não alcançar o seu topo de trabalho. Até onde eu posso ir? Até quando eu posso ir? Você tem que se perguntar isso e saber que você pode usar isso para o seu benefício, aumentando a sua produtividade, usar essas horas brandas de calmaria para você estudar, para você fazer aquele trabalho, para você entregar mais resultado para os seus clientes e assim você, nas horas de ouro, você ir buscar mais clientes. E foi isso que eu fiz. E é isso que você deve fazer. Isso é simplesmente uma das coisas que você deve fazer. E nos próximos vídeos eu vou mostrar como você usar essas horas a seu benefício, em busca de conhecimento. Então você saiu de um patamar de 12 meses para 15 meses. E aí eu dei um nome para cada mês. São 3 meses a mais que eu tenho do que pessoas comuns. E isso me diferenciou. E isso me fez crescer. E cada mês eu dei um nome para ele. E eu peguei as iniciais do meu nome e dei para... E também é a razão social da minha empresa. E eu dei as letras, eu dei o nome. Então, esses 3 meses chama-se L de S Ferreira. Primeiro mês, décimo terceiro mês, eu chamei de L. O 14º mês, eu chamei de S. E o 15º mês, de mês, eu chamei de, deixa eu colocar isso aqui, Ferreira. Só para separar aqui para vocês entenderem. Então, eu chamei, eu dei um nome aqui na realidade. Para cada mês a mais que eu tenho no ano, usando essa estratégia, eu dei um mês para ficar mais fácil o meu aprendizado e eu usar isso da melhor forma possível. Então, o 13º mês eu chamei de L, o 14º mês eu chamei de S e o 15º mês eu chamei de Ferreira, que são as iniciais do meu nome.
Leonardo de Sena Ferreira, e é a razão social da minha empresa, mas isso fica a critério seu. E você não precisa apenas, não, eu não vou fazer esses 3 meses, eu vou fazer só 2 meses. Então você diminui, acorda mais, você pode acordar às 6 horas, mas faça isso para você aumentar a sua produtividade, para você estudar, para você fazer, para você crescer o seu negócio, sua empresa, tirar uma ideia do papel, para você estudar e assim você sair aí de um patamar e você ir para o outro, certo? Você pode dar o seu nome para os seus meses, mas faça isso. Isso já te deixa acima da média das pessoas. As pessoas medíocres, elas apenas querem trabalhar 8 horas e querem enriquecer e querem ter êxito. Não tem. Você pensar assim, você está pensando pouco, você está uma pessoa medíocre, pensamentos baixos. Então, comece a usar essa estratégia e você também pode curtir aqui, comentar e dizer aqui pra gente o que você gostou, o que você achou desse vídeo, beleza? Então, a gente se vê por aí.